Você sabe o que é uma inteligência artificial? Já ouviu falar em ChatGPT? Não? Inteligência artificial para tudo que você faz e vê todos os dias? Então senta na cadeira, segura aí e vem comigo. Saudações da Fronteira da Paz e hoje de Florianópolis estamos diretamente para falar sobre inteligência artificial. Ela está em tudo que você vê hoje em dia, está nos bancos, está na sua geladeira, até na sua batedeira, nessas coisas todas que a gente usa outro dia. Vamos ver, por exemplo, essa ideia vem lá do tempo ainda do cinema. Lá em 1927 a gente já vê a ideia de inteligência artificial. Confira comigo. Há muito tempo vemos a inteligência artificial aparecer nas telas do cinema. Já observamos no filme Metrópole lá de 1927 essa ideia. Em 2001, uma Odisseia no Espaço, a gente já via também um computador atuando com os humanos. Isso em 1968. Já no filme Blade Runner de 1982, a gente vê muito bem essa questão da inteligência artificial. Coisas como o Exterminador do Futuro, também dos anos 80, e a inteligência artificial de 2001 a gente vê plenamente, principalmente no Eu, Robô de 2004 e muitos outros. A inteligência artificial é o resultado do estudo de várias áreas da ciência. Podemos dizer que a inteligência artificial é um software ou programa de computador e ele aprende a cada momento. Quase tudo que utilizamos no nosso dia a dia tem um software. A sua geladeira, a sua TV, o seu celular e muito mais coisas. Com a inovação tecnológica, tudo será interligado. Imagine daqui a um tempo, a sua roupa, se estiver molhada com dispositivos, ela poderá secar. O tênis se ajustar e se amarrar sozinho. Essa ideia já aparecia lá no filme De Volta para o Futuro, nos anos 80. Temos carros hoje que possuem mais programação que um avião há pouco mais de 10 anos. Está no serviço de streams de transmissão, até no celular, quando você escreve ali o seu texto, a inteligência artificial já tenta descobrir qual é a palavra que falta. Cada vez mais aprimorada, embora muitas deem problema, vamos ser sinceros. Ela foi criada para executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, tomadas de decisão, reconhecimento de fala, visão computacional, tradução de idiomas, resolução de problemas. Só que ela não tem desgaste biológico e mental e pode se aprimorar a cada dia. Sem falar que eles podem fazer o que fazem muito mais rápido e com precisão. O fato, senhores, é que hoje em dia nós não podemos mais viver sem a inteligência artificial. Ela está nos mercados, ela está nas transações, ela está em um monte de coisa e a gente já depende dela no nosso atual meio de vida. Muito investimento, muita pesquisa, dezenas de anos de desenvolvimento para que a gente chegasse ao patamar de tecnologia que nós temos hoje. Vamos ver como é que foi a história então da inteligência artificial? Em 1943, podemos ressaltar que o primeiro artigo de Warren McLeod e Walter Pitts foi baseado na rede neural de seres humanos. Alan Turing, o decifrador do Enigma, uma máquina de códigos alemã que criptografava as mensagens nazistas, desenvolveu a base da computação moderna. Ele também desenvolveu o chamado teste de Turing, jogo da imitação, que era um teste para uma máquina se a mesma poderia se passar por um humano, passando como um avaliador. Você pode conferir isso no filme 2014, Jogo da Imitação. Recentemente, há poucos anos, um programa fez o teste de Turing e conseguiu superar ele, mostrando que poderia ser um humano. Em 1951 surge a SNARK, uma calculadora de operações matemáticas que simulava sinapses humanas, que faz a ligação dos neurônios humanos, ou seja, foi o primeiro neurocomputador desenvolvido por Marvin Minsky. O marco zero da inteligência artificial foi em 1956 na Conferência de Dartmouth. Aqui vários cientistas se reuniam e o cientista da computação John McCarthy usou pela primeira vez o termo inteligência artificial para esse campo de pesquisa. Nesse encontro, empresas e governos viram a importância de se pesquisar no setor. A ARPA, Agência de Projetos de Pesquisas Avançadas de Defesa, por exemplo, dos Estados Unidos, onde, após muitos investimentos nessa área, surgiu a famosa internet. Em 1959 chega o termo Machine Learning, ou seja, aprendizagem de máquina, hoje um campo da engenharia e da ciência da computação. O interessante é que a máquina aprende sem ser diretamente programada para essa função. Em 1969 aparece o Shakey, um robô que unia mobilidade e fala com pequena autonomia, embora apresentasse muitos erros. A partir do mesmo ano inicia o chamado período do inverno da inteligência artificial.
que é um tempo que se estagnou os avanços nessa área e culminou também com baixos investimentos no setor, estagnando mesmo até a década de 80. Um dos responsáveis por trazer novamente o avanço nessa área é Edward Feigenbaum, pai dos sistemas especialistas. São programas e softwares que faziam o papel de humanos, mas a uma velocidade muito grande. Isso despertou o mercado corporativo, mercados financeiros e outras coisas que se expandiu muito a partir dessa programação. É preciso ressaltar também a importância do processamento de língua neural. É uma sub-área da ciência da computação e estuda principalmente a compreensão da fala humana, geração de linguagem, textos tradutores e processamento de voz. A partir do final dos anos 80, os processadores evoluíram para os chamados PCs, Personal Computers, que são esses computadores que a gente tem em casa hoje. Em 86 surge o multiplayer, os primeiros videogames que revolucionavam as áreas. Então várias pessoas poderiam jogar. E a gente pode notar como eles iniciaram, né? Começa então nos anos 90 a explosão das redes comerciais, o surgimento da internet criando sistemas de navegação. Em 97, o computador Deep Blue derrotou Garry Kasparov, o xadrezista russo. Já em 2006 temos o Deep Learning, que é a parte do aprendizado de máquina que, por meio de algoritmos de alto nível, reproduz essa rede neural do cérebro humano. A partir de 2011 observamos o surgimento das primeiras Alexas, Siri da Apple, Cortana da Microsoft e outras, que são essas máquinas que interagem com a gente. Em 2022 então chega o famoso ChatGPT, que é essa inteligência artificial que a gente conversa hoje e pede para ela criar imagem, criar textos, e ela faz isso com uma facilidade incrível. Se fala muito que a inteligência artificial é perigosa e pode exterminar a raça humana. Vamos ver o que os cientistas e a Universidade de Stanford falam sobre esse assunto. A inteligência artificial é um risco à humanidade? Segundo vários especialistas, realmente ela oferece um risco muito grande, especialmente pela velocidade avassaladora que ela vem se desenvolvendo. O pesquisador Jeffrey Hinton, além de cientista, é um dos pais da inteligência artificial. Ele trabalhou por mais de 10 anos no grupo Google. Um dos seus trabalhos mais utilizados hoje em dia é o ChatGPT. Ele foi um dos criadores da sua base. Preocupado com os rumos dessa tecnologia, o mesmo pediu demissão e anunciou ao mundo o risco de até mesmo o fim da humanidade por esta tecnologia. Segundo pesquisas da Universidade de Stanford, cerca de 30% dos cientistas desta área acreditam em um perigo real dessa tecnologia, podendo culminar em catástrofe como se fosse uma guerra nuclear. Até Elon Musk solicitou uma parada em experimentos com medo. Em um exercício militar dos Estados Unidos, um drone de ataque solicitou permissão para destruir um alvo. O operador não deu. A máquina insistiu várias vezes e o operador negou novamente. Então a máquina foi até o centro de transmissões, atirou na transmissão para poder tentar acertar o alvo. Isso mostra que a máquina queria cumprir a sua missão, mas havia alguma coisa atrapalhando. Então a gente pode ver como na solução de problemas daquela máquina ela precisava resolver, acabar com a negação para poder eliminar o alvo. Então a gente vê um exemplo de como pode ser perigosa essa tecnologia. Entretanto, as pessoas utilizam ela sempre com observação humana. E aí eu acho que a gente vai cada vez mais avançar com algumas restrições dessas máquinas. Hoje em dia, até nas tarefas de casa, até nas tarefas de advogados e outras coisas, se utiliza programas de inteligência artificial. Então a gente utiliza o ChatGPT e muitos outros programas. Confira comigo alguns programas que estão se utilizando para fazer imagens, animações e principalmente textos. Vamos ver. Algumas inteligências artificiais. A OpenAI é uma organização de pesquisa de inteligência artificial sem fins lucrativos. Ela desenvolve tecnologias de IA de ponta como o ChatGPT, um modelo de linguagem grande que pode gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder às suas perguntas de forma informativa. Fizemos um teste e perguntamos ao ChatGPT o que eu posso fazer com o ChatGPT. E ele colocou essas coisas aí. A empresa concorrente do Google é o Bard, ou seja, concorrente do ChatGPT. É muito semelhante a ele. O Bard no Google é um chatbox, então você conversa com ele através de um chat de inteligência artificial que compete como o ChatGPT da OpenAI. Lançado no Brasil em junho de 2023, a ferramenta é capaz de criar textos naturais, como se fossem escritos por humanos, e também permite criar listas, estruturas, planilhas, agendar reuniões e muito mais.
Perguntamos ao Bard exemplos de inteligência artificial gratuitas como o ChatGPT e o Bard. Colocou essas respostas aí. Há também o Tome, uma ferramenta que monta apresentações com slides, templates, capas de livros, sumários, slides e conteúdos também. Ele pode ser trabalhado com o Dell E2, né, que funciona para fazer imagens. Só que eu não consegui fazer ele porque teria que se cadastrar e pagar lá um valor X, não daria tempo. Temos milhares de inteligências artificiais, algumas podem criar imagens, projetos arquitetônicos, textos de defesa do direito, já há uma infinidade dessas coisas. Pode mudar a sua imagem, pode fazer com que os seus olhos fiquem virados só para um lado, pode mudar as cores em volta, pode liquidar com o seu fundo, enfim, muita coisa. O campo da inteligência artificial é muito vasto, hoje a gente já não vive mais sem isso, ela está nos mercados financeiros, ela está nos sistemas de telecomunicações e outras coisas. Portanto, a gente não vai poder voltar ao passado, a gente não vai poder viver sem inteligência artificial. Hoje, praticamente, o mundo interligado como está, ele vive com ela. Então, eu espero que esse pequeno resumo que a gente fez aqui dê para você ter uma ideia do que é inteligência artificial. Se você gostou do programa, dá uma curtida aí, vamos apoiar o canal. Se você não gostou, dá um dislike também. E a gente se vê no próximo programa. Um beijo no coração e até a próxima!